Vocês têm alguma pergunta, assim, de alguma coisa, alguma dúvida? Vocês nunca têm dúvida? Terrível. Ah, hoje a turma está pesada aí hoje. Ah, maravilha. O assunto já vem definido em casa ou Não. vai? Não veio definido. Eu não sei. Deixa eu só, antes de fazer a pergunta, como nós estamos iniciando oficialmente, né, o grupo de estudos, a gente não se apresentou para a Camila, né? Eu sou a Adriana e ele é o Francisco. Era só isso? Sim. Era a pergunta que eu ia fazer, qual é A o nome? primeira vez que ela está no grupo, né? Então estamos nos O apresentando. que tu faz, Camila? Eu agora sou autônoma. Tenho uma loja de lingerie no Instagram. Muito bem. É uma empresária. Quase. Quase. Tá vendo? Pode fazer a tua pergunta. Não, é assim, falando em Instagram, então, essas coisas aí de internet, a gente escuta muito falar sobre revelações a partir de determinado tempo que começou a acontecer. Até para nós já veio algumas coisas. O que os mentores têm a nos falar a respeito disso? Que revelação de que tipo? Tipo, as pessoas não vão conseguir, assim que eu tava ouvindo, que as pessoas não vão conseguir mais esse fingimento de ter tipo uma máscara, que as coisas vão começar a acontecer, vai começar a acontecer de cair máscaras, coisas assim. O que eu digo? Besteira? Porque aqui eu, tá vendo? Eu, Francisco, aqui, Eu já sei o que eu sou vai muito dizer. chato com esses troços. Besteira. Pois Entendeu? é. E aí começa a inventar. Pessoal, olha aqui, ó, pessoal. Eu tô com 68, tá? Vocês não passaram por essas coisas. Década de 70, década de 80, porque vai abrir um portal, a comunidade vai melhorar, porque vai entrar era não sei das quantas, pro raio que o parta, não entra coisa nenhuma, o pessoal continua. Olha o que está aparecendo no mundo, Faz pessoal. 24 anos que o mundo não acabou, né? Não nesse fato, não dá até nesse ponto, assim, coisas assim menores, Tem né? muito papo, tem muita humanidade, coisa, tem muita coisa Olha só, vamos. que é, como é que se chama quando a gente diz Vamos. exagerado? Assim? Não, é que assim, nós estamos no mundo físico, no plano físico. Tá? Qual é a característica aqui do plano físico? Ilusão. A ilusão, né? Ilusão no sentido que a gente pensa que está vendo, porque a gente olha, né? Que tem o sentido da visão, né? Funcionando, nós conseguimos enxergar as imagens, as cores, as formas, né? E a gente acha que assim, com esta visão, a gente conhece o mundo. Isso é o mundo. E a vida vai mostrando que tem outras visões, né? Que são importantes, outros sentidos que são importantes para a gente de fato enxergar o mundo, para de fato a gente enxergar as pessoas, para de fato a gente se enxergar, né? Que nós não somos essa imagem que a gente vê no espelho, né? Então, essa coisa de cair as máscaras, a gente pode ter duas interpretações. Uma, aqui mesmo, durante o plano físico, que o comportamento das pessoas revela, né, quem elas são, independente do que elas pretendem mostrar que são, né, que são o comportamento de fato, quais então na história da vida dessa pessoa, se a gente acompanhar, a gente vai ver, né, de fato quem ela é. Tá? E o cair das máscaras tem a ver também com o desencarne. Porque quando a pessoa desencarna, quando a gente é espírito, a gente é o que a gente é. Não tem máscara. Né? Ou tu vai estar lá no astral, ou tu vai estar no mental no fixo superior, ou tu vai estar no búdico, ou tu vai estar no nirvana, tu vai estar em algum lugar. E tu vai ser quem tu é. Né? Não tem essa ilusão que a gente tem aqui no plano físico. Então,
às vezes, até a informação que vem para essa pessoa que foi fazer, vai ser a porta-voz, digamos, da revelação, né, da informação, que vai ser a ponte entre os planos. Às vezes a informação até vem correta, mas na hora de fazer a transformação em palavras ou no receber essa mensagem, ela pode ser um pouco ou distorcida ou mal interpretada, entende? Então, assim, talvez esse falar, vão cair as máscaras, vai chegar o tempo em que vão cair as máscaras, não quer dizer necessariamente que seja esse tempo aqui na Terra, pode ser o tempo enquanto a pessoa desencarna, por exemplo, né? Então, dependendo do jeito como o médium ali, né, está recebendo essa informação e ele consegue falar, na hora pode ser que não seja bem isso, mas seja isso, entende? E aí a gente sempre, porque a gente está sempre esperando que alguma coisa grande aconteça e transforme tudo, né? Não é o que a gente gostaria, né? A gente pensou, lembra lá quando começou a Covid, não, vai ser um momento de provação, as pessoas vão se unir, vão se não sei o que, vai se transformar, vai vir, todo mundo vai ficar bom, vão ver como é importante. Aconteceu isso? Não. Agora aconteceu esse desastre, então as pessoas vão ficar maravilhosas, porque daí vai vir a solidariedade e a empatia, né? Veio, até veio. Não, mas não vem sozinhas. Acompanhada de desvios. Isso não vem sozinha. Mas isso faz parte, tu não pode Então, esperar Francisco, mais. mas não tem uma coisa que transforme milagrosamente todas as pessoas ao mesmo tempo Não existe. em maravilhas. Não existe porque não é para ser assim. Não é. Não é porque o caminho é individual. Todas essas grandes coisas, esses grandes eventos, eles fazem o quê? O que era ruim continua ruim, às vezes piora, o que era bom continua bom, às vezes melhora. É isso? Tá, Revela muito, de forma muito descarada, essa essência, né? Cai as máscaras. Eu acho que essa cair de máscaras é muito individual, né? A minha máscara vai caindo comigo se eu fizer um movimento para isso. Também, porque tem a máscara que a gente põe pra gente mesmo, né? Que a gente também se esconde. Quem a gente é. Queridinho. Tá vendo uma no YouTube, mas vários videntes falaram coisas. Se é que vai acontecer, veja bem o que eu vou explanar para vocês. Isso que eu estou falando não quer dizer que vai acontecer, tá? Mas há muitos que estão falando que vai haver uma hecatombe no hemisfério norte e muita gente vai vir para o hemisfério sul. Hemisfério sul. Não vem aqui nos incomodar. Porque no hemisfério norte está vendo as guerras, né? Então, assim, para apertar o botãozinho de uma bomba atômica, assim, né? Então, tem uma certa lógica dentro daquilo que a gente está vendo, né? E se vai acontecer ou não vai acontecer, aí deixa rolar, né? Mas a realidade é isso aí que vocês estão vendo. É um jogo de orgulho, de vaidades, fica tudo na cara as coisas, fala. O que é hecatombe? Hecatombe? É alguma coisa gigante que acontecendo, tipo um vulcão, uma catástrofe, um terremoto, a gente fala hecatombe. Eu não conhecia a palavra. Essa é que é antiga? Nossa biblioteca ambulante. É tão antiga quanto psicodélico. Uma vez também eu falei, não sei em que lugar, eu falei psicodélico. Fazia tempo que eu não ouvi isso. E aí, o que é psicodélico? Interessante, né? Mas a vida vai passando, a gente vai ficando velho. Jovem é mais tempo, Francisco. Que amor. Que tem não falando de ti, né, nesse sentido, mas infelizmente a humanidade está perdendo o vocabulário, né? Sim. Então, assim, Só. A geração, não, só já passou tempo. Também já é, né? Mas infelizmente isso está havendo um empobrecimento intelectual a ponto de a geração futura, a próxima, né, ao contrário de toda a história, ter menos capacidade intelectual, menor e menos perspectiva de vida que a sua geração
Gerações, não Então, exatamente. assim, É só de olhar a maneira que eles falam no celular, né? Porque meu filho não responde sim, ele bota S. Eu tenho que entender o que é o S pra mim. Tem que escrever sim. É uma economia. Não é ele. Como é que eu vou saber que é ele? É, mas as línguas elas são assim. A gente estuda inglês há anos e o inglês, ele cada vez. não, mas isso é um fenômeno que É uma preguiça tem a ver de com língua, o sabe? uso das tecnologias. Mas. Mas não é só nos países pobres isso, que é Não. educação. É em todo mundo. Sim. Bom, isso eu não Tanto sei. que estão voltando nas escolas, sim, Noruega, Dinamarca, esses países nórdicos que são tidos como não só primeiro mundo no sentido do desenvolvimento econômico, mas também, né, a parte social, a parte educacional, eles estão voltando a exigir que os alunos escrevam no papel, com caneta, façam isso, né? Não usem o celular, estão diminuindo o uso de tecnologias, né, nas escolas, porque as pessoas não conseguem mais concatenar as ideias, né? Dentro de tudo isso que ela está falando, o que acontece, O pessoal? abstrato, Acontece algumas coisas que- a ignorância em relação à espiritualidade. O estímulo não existe. Tá? Tu começa a ver que as pessoas não continuam sem se preocupar com coisa nenhuma, só com a vida. Se preocupam com a vida. Bom, mas já não basta? Sim, basta porque tu tem que sobreviver, tu tem que existir, tu tem que viver nesse mundo. Né? E muitos têm a condição de se preparar, estudar e ter uma profissão melhor, outros, a maioria não tem condições mesmo, não é preguiça, é condições. Né? É uma injustiça social que existe nos países, não estou falando de Brasil. Tá? E o lado espiritual, então, pessoal, tu tem que ter uma certa... Por isso que ultimamente tem acontecido muito... De vez em quando aconteceu épocas, depois diminuiu um pouco, agora está de novo, aparições, espíritos aparecendo, coisas sobrenaturais acontecendo, né? Por uma tentativa das pessoas se coçarem. É uma tentativa, é uma forma de estimular os seres a, puxa vida, o que tem, né? E pessoas, seres que se preocupam com esse lado, né? Tá, aí eu vou me incluir. Eu me preocupei desde a adolescência, né? Mas nem todo mundo faz isso, né? Por quê? Aí já é outro assunto, já é outra história, já não veio o fato de falar aqui. Mas eu me lembro exatamente, eu já falei para vocês, vocês não se lembram, quando eu tinha... nem me lembro mais, 17, 18, 19 anos, não me lembro mais. Exatamente. Que eu li o livro Vacine-se contra a Loucura, sou de Porto Alegre, na Rua Porto Alegre, na Feira do Livro. Por acaso eu li esse livrinho, e esse livro foi o que me empurrou, era um livro espírita, que me empurrou para o resto, que foi todo o resto. Né? E a busca de alguma coisa que eu não entendi até hoje. Hoje eu compreendo o porquê, mas na época tu não sabia o que tu estava procurando, mas tu procurava. Aprendia, procurava, participava. Eu estou falando aqui, estou me lembrando de cada reunião que eu participei, pessoal, que vocês nem imaginam. Acontecia alguma coisa, eu ia lá. Tudo com 19, 20, 21, 22, 23 anos, né? Porque eu morei em Porto Alegre até 28. Né? E eu me lembro que eu frequentava... Você levantou o braço? É sobre isso. Eu queria saber o que te dava sinais de que tinha uma coisa estranha, que não era legal, o que te dava sinais de para onde é melhor eu ir. Eu ia para tudo que é lado. Na época, o que te não, cara, eu ia nos centros de Umbanda, centros de Batuque, né? Centros espíritas puros. Em termos de critérios, você era mais aberto, então. Sim, eu ia indo. No meu caminho nunca aconteceu de encontrar alguma coisa. Fui em coisas perigosas, mas depois que eu já tinha um discernimento e uma possibilidade de perguntar. Mas eu me lembro de grupos, tem tanta coisa que eu fiz que eu não lembro mais, agora eu falando, eu estou lembrando. Mas era o interesse de conhecer. O interesse de desbravar o oculto. O que me cutucava era a morte, que eu não aceitava que existia o fim e que eu queria descobrir o que tinha depois. Me recordo de reuniões que eu ia,
estou me lembrando agora de casais, estou me lembrando deles falarem, isso aí faz o quê, pessoal? Mais de 40 anos, 45 anos. Eu, nesse exato momento, eu estou me lembrando, eu sentado com esse pessoal, não sei por que eu estava, eu não me lembro por que eu cheguei até ali, hoje eu não me lembro, e o casal falando sobre as manifestações espirituais, porque os levaram aí naquele grupo. Esse casal, eles falaram que se manifestou na casa deles uma entidade, e que a entidade fazia com que a cama fizesse assim. Tá, estou falando o que eles disseram, né, pessoal? Se é verdade ou mentira, eu não sei. Eu só sei que o casal começou a investigar aquilo, né? Poltergeists, fenômenos, começava a cozinha, acontecia um monte de coisa. Aí um dia, segundo esse casal, se tu tem tanta força, levanta essa cama. Eu vou dizer para vocês assim. Nunca Não façam essa provocação não. Eu ia dizer isso, não. A cama levantou até metade do quarto, perto do teto. Isso que eu estou falando foi o que o casal falou, que eu me lembrei. Se aconteceu ou não sei. Tendo acontecido ou não, o respeito é importante. Ficar provocando. Tu não tem que Não, provocar. com certeza. Tu tem que, né? Então, são centenas de fatos que aconteceram, pessoas incríveis que eu conheci, e eu tinha dentro de mim uma divisão. Tinha aquele que era espírita, aquele que era espírita umbandista, que é diferente. Olha só o que eu estou falando, são pessoas diferentes, e visões de vida diferentes. O espírita puro, o espírita da Umbanda, o espírita do batuque, o umbandista puro, o batuqueiro puro, tá? Que é o lado da linha africana pura, os ocultistas, né? Tudo. Eu conheci vários tipos de pessoas que já desencarnaram hoje em dia, evidentemente, já faz anos, né? Vi coisas impressionantes na minha frente de incorporações daquela pessoa que me ajudou muito, que eu ia na casa dele, o senhor Antônio Diniz Machado, que era o pai de um amigo meu, e eu ia nas reuniões, que era uma reunião que era uma mistura de Umbanda com Espiritismo, uma casa de madeira, e ele incorporava algum beira-mar. Eu me lembro, ele tinha quase 2 metros, 1,90 m quase, e ele girava com um copo. Eu disse já para vocês, né? Vocês se lembram disso? Então, os mais antigos se lembram. Ele girava com o copo e o copo não caía, de tanto ele girar. Aquele copo era para absorver as energias do local, para ir para o copo a água, né? Para a limpeza. São formas de rituais, né? Que o Ogum Beira-Mar vinha, simbolicamente falando. Era muito bonito, me fascinava por aquilo, porque incorporava entidades de vários tipos ali. E o seu Diniz foi uma pessoa muito importante para mim. Até hoje eu passo na frente da casa dele em Porto Alegre, eu vim aqui de noite, no tempo que eu vou fazer? No tempo que eu podia ir em algum lugar, estacionar o carro e ir na casa de alguém em Porto Alegre, imagina. Mas não vou fazer isso. E voltar e achar o carro. Achar o carro. E o carro não tinha lá. Isso aí. E era um carro normal. Com o celular. Não é eletrônica. Que não existia. Eu tinha um Opala. O que tinha? Não tinha nada. Eu me lembro que às vezes eu levantava o carro e puxava a quando começou a piorar. E aí, era muito lindo essas reuniões da Umbanda, os rituais do Batuque, aqueles hinos, aquelas orações africanas maravilhosas, dava uma emoção aquilo, né? E todo esse tipo de coisa, pessoal. E o centro espírita que eu frequentava o Dias da Cruz, que ele existe lá, na Ipiranga, e ali eu estudei muito espiritismo, ali que a gente se aprofundou. E depois, uns anos depois que eu fui para Candelária em 84, que eu comecei a dar aula no Centro Espírita de Candelária. Fiz curso de professor de Espiritismo. Mas eu queria devolver a pergunta para eles. Qual é a pergunta? O que move vocês? Por que vocês estão aqui hoje? Todo mundo. Esse frio com essa chuva. Aprendendo. Eu estou pela transformação que foi isso tudo desculpa, A tua vida? Na minha vida. Então é um tipo de agradecimento. Em agradecimento, com toda certeza. Até inclusive na última quinta, na Umbanda, a gente estava conversando sobre isso, sobre como que nós chegamos até aqui. Aí falava-se sobre, aliás, até aqui não, falávamos sobre o linear de sofrimento, né? Até o ponto que a pessoa chega
a suportar, né? E aí eu disse, se existe essa palavra aí, essa situação aí, eu acho que eu já passei, porque antes de eu entrar aqui para dentro do Micaelos, realmente, a minha vida era dor, era depressão, era tristeza, era angústia, era tudo. Até para me trocar de roupa eu tinha que ser ajudada. Para ir no banheiro eu tinha que ser ajudada. Então eu era acompanhada para tudo, né? Eu cheguei na frente de uma médica e ela me falou que eu teria tal prazo de vida, então. Sim, mas tu reagiu. E aí tudo isso foi se colocando numa situação assim que eu pensei, pronto, então agora eu vou parar aqui, vou deitar e eu vou morrer, né? E aí as pessoas começaram a conversar comigo, a Heloísa e a Nancy muito, né, que eu tinha mais contato. Ela conversa muito, né? E me convidando para mim vir. E aí eu vim para cá, desde que eu entrei aqui, eu digo isso para todas as pessoas que perguntam. A minha vida tem duas fases, uma antes da Micaelos e uma depois da Micaelos. Se eu estou aqui dentro hoje, umas quintas-feiras, eu estou com puro agradecimento, porque foi uma transformação. Mas tu ouviu e fez. Eu te digo várias pessoas que ouviram e não fizeram nada. Se mantiveram no pior caminho possível. Mesmo ouvindo, mesmo passando por um monte de coisa. Eu estou falando, estou pensando numa pessoa, não dá para falar aqui. Não dá. Mas o que eu... Aqui? Fala, A gente, família, veio parar aqui por... A gente não teve opção. Alguém tem memória, né? A gente não teve opção. Eu tinha muitas experiências espirituais. Eu via, era inferno. Os estímulos era um tempo inteiro, desde muito pequena, e foi uma loucura. Até ir pra cá. E hoje eu sinto que é responsabilidade. Pelas informações que a gente tem, por não fazer algo diferente. Sinto que é responsabilidade, sabe? Inclusive, às vezes, quando eu faço alguma coisa errada, eu vejo de novo, eu penso, de novo. Não sabe que não dá, que não pode, sabe? Eu sinto isso hoje, sabe? Sim. A busca sempre deve existir, porque o conhecimento espiritual, olha o que eu vou dizer aqui, o conhecimento espiritual é infinito, mas na Terra é finito. Tu pode ir até um certo ponto na Terra, no plano físico, mas no plano espiritual é infinito. Lá aqui não, tu vai ler, chega um ponto que, né, tá? Que nem eu estudava espiritismo, estudei. Peraí, mas é só isso? Aí tinha mais. E uma das coisas que mais me impulsionou foi a teosofia. A teosofia é extraordinária, porque ela te dá uma visão maior. Está falando de outra coisa, está falando do... Eu mudei de assunto, Mas tipo, por que tu buscou o espiritismo, por que tu buscou a teosofia, os outros conhecimentos, né? Então, tu tinha esse impulso muito forte, né? Que tu explicou no início lá, que inicialmente o que te motivou foi entender a morte, o que vinha depois da morte, claro que depois foi puxando outras coisas, né? O Jonathan quer. Principalmente o primeiro grupo de estudo, assim, agora falando mais diretamente do grupo de estudos, né? Eu me lembro assim que a experiência que eu tive no primeiro grupo de estudos foi provavelmente a mesma que eu tive em todas as outras, de sempre um sentido de esclarecimento muito grande, muito grande. Eu me lembro assim que o primeiro grupo de estudos que eu cheguei, eu tinha muitos questionamentos em relação à vida, desde pequeno, coisas frustrantes para mim que eu nunca encontrei resposta, né? Que eu me questionava, assim, quase que angustiadamente, assim, né? E me lembro que naquele momento vieram todas essas respostas que há muito tempo eu buscava, todos juntos, assim, né? E eu me lembro que eu fiquei
extremamente surpreso, assim, por tudo que me foi dito, sabe, no primeiro grupo de estudos. Para mim foi algo assim. No grupo de estudo que tu conseguiu a resposta das coisas? Sim. Ou pela palestra que a gente dá, isso? Isso. Ah, interessante. Que bacana, não é pouco bom. E eu, cada vez assim que eu vou, às vezes até, assim, talvez não esteja tão motivado, esteja cansado, e casa eu me lembro assim, poxa, cada vez que eu botar os pés lá, eu sei que vai ter coisas muito importantes que eu vou me surpreender, e para mim cada grupo de estudo tem esse sentido de surpresa de tantas coisas que estão me sendo esclarecidas. Pô, que legal. Essa é a ideia. E às vezes são coisas bem sutis, assim, que não são talvez nem nas palavras que vocês dizem, mas no tino, não. Tudo que vocês dizem, como vocês dizem, é uma coisa extraordinária, assim, que eu sinto. Puxa, eu te Cada vez que agradeço. você se Eu manifesta, fico assim, feliz por ter essa percepção. Gostaria que a maioria, todo mundo tivesse. Que essa é a ideia. Agora, quem nós somos e o que nós somos é bem complexo. Sim, nós e todos. Todos nós sim. O que eu fosse o que é? A alma. Aqui existe um ser normal. Mas eu acho que é isso que tem graça. Isso também ensina coisas pra ele. Sabe que pra mim Humanidade presente. pra mim é terapêutico, na verdade. Eu acho que é o que me mantém centrada. Sabe? Inclusive, durante a pandemia, quando a casa não estava aberta, foi um período que real precisei de terapia, em que eu me senti perdida, parecia que estava desconectada de tudo, assim. Realmente foi um período bem delicado, em que é como se eu tivesse perdido todas as minhas certezas. Tinha um único âmbito da minha vida que eu não tinha dúvida. O resto eu não sabia mais se eu queria trabalhar como eu trabalhava. Eu realmente, assim, parece que eu fico perdida fora daqui. Então, pra mim, é muito isso, assim, é o que me mantém, sei lá, do corpo, assim, dentro das minhas certezas, caminhando. Eu acho que os estímulos. Desconexa. Eu acho que as coisas têm vários. É muito complexo o ser em si é muito complexo porque tem uma variabilidade digamos assim, o que nós somos? Nós somos uma consciência, nós somos uma consciência divina que viemos, aterrissamos aqui, nos materializamos, nos diminuímos, nós somos divinos. Então a gente vai se ficando cada vez mais densos mundos astrais, mentais, búdicos, astrais, da vida, até chegar ao corpo físico, para que a gente tenha esse tipo de experiência necessária para a nossa evolução. São estímulos que acontecem em nós, e isso que eu estou falando são de milhares de anos, provavelmente muitos não são da Terra, vieram de outros planetas, tá? E mesmo na Terra houveram várias civilizações diferentes, tá? Que a gente ouve falar, certeza absoluta não se tem, mas certeza, pessoal, a gente não tem de quase nada. Tá? Então, se ouve falar de Lemúria, se ouve falar Hiperbole, um monte de civilização, Atlântida, milhares e milhares de anos, e aí vem. Aí começam os egípcios, que estão perto de nós, etc. E sempre existe por trás uma relação com os extraterrestres que ajudaram o planeta a ter um corpo, Acredito que tudo foi uma organização gigantesca. Seres extraterrestres com espíritos de alta evolução. Teosofia misturada com outras coisas ocultistas aí. Tá, mas aí eu vou ter que explicar o que eu vou dizer. Cara, eu estou colocando. Então qual é a fonte? Sim, a fonte é o ocultismo amplo. Assim. Então, nós geneticamente fomos criados de alguma forma fora do contexto que a gente imagina. Tem várias teorias, mas não tem o caso agora de a gente falar sobre isso. Então, somos consciências. Por quê? Porque se eu desencarnar aqui, acabou o Francisco,
Eu sou uma consciência que habitei no Francisco, mas eu sou uma consciência que habitei minha última vida, minha penúltima, minha penúltima. Né? Então, quem sou eu? Eu sou aquele ser que está ali, com aquele conhecimento, com aquele jeito de ser. Então, eu tenho a minha personalidade cósmica e a minha personalidade atual agora, que se mistura com a cósmica. Né? Junto com o conhecimento que eu tenho, junto com o caráter que eu tenho no momento. Eu entender isso. Eu acredito que sim. É uma dúvida também que eu tenho, assim, tipo, até que ponto o Chico aqui, ele, digamos, na hora que findar esse corpo, ele não vai mais existir? Que parte, digamos assim, é isso? Não, vai que parte existir. É a consciência cósmica? É a consciência cósmica, ela tem a personalidade cósmica. Vamos pensar o seguinte, ó. A personalidade cósmica é o que o espírito carrega com ele, que identifica esse espírito. Tá? É o real, é o real. As características dele. Né? Vai ter toda a sua, né, sua abrangência. Então, a gente tem pessoas, olhando aqui para o nosso mundo físico de novo, voltando aqui para o plano físico, tá? A gente tem pessoas que são agitadas, pessoas que, né, são quietas, pessoas que são não agitadas no mau sentido, são pessoas mais ativas, digamos, outras são mais quietas, outras são falantes, outras não gostam, enfim, são mais tímidas. Isso não são defeitos, são características dessas pessoas. Tá? No plano físico a gente tem as características ainda físicas, né? Cabelo, cor de cabelo, cor de olho, isso não são defeitos, são características. A gente reconhece as pessoas pelas suas características, tanto de personalidade quanto aqui no plano físico do físico, né? Do que a gente enxerga. A personalidade cósmica, a gente fala cósmica porque ela não é ligada a um plano, ela é pertencente a um espírito, é como aquele espírito é identificado. Lembrando que na maioria dos planos espirituais nós não temos forma. É uma coisa que a gente não consegue imaginar o que é não ter forma, né? Mas a gente não tem forma. E ainda assim ser identificável. Né? Como que tu vai ser, como que vão saber que esse espírito é o A ou é o B se não tem forma, né? Pela sua personalidade, que vai acompanhar esse espírito aonde ele estiver. Então, quando esse espírito estiver encarnado, ele não vai conseguir, né, trazer tudo que ele é para essa personalidade. Tanto de mal quanto de bem. Porque não cabe, né? Nós temos um corpo limitado, o espírito é livre, né? A consciência é mais ampla, tudo é mais amplo. Mas ele vai ter que adotar uma postura X, vai ser o seu, né, seu jeito. Então, quando ele desencarna, isso volta, a personalidade continua existindo, a personalidade volta. Um outro paralelo que a gente pode fazer para tentar entender é permanecer aqui no físico de novo, no plano físico. Tá? Eu, Adriana, tenho várias nuances na minha personalidade. Né? Eu sou Adriana, mas quando eu estou no meu consultório médico, eu tenho um comportamento, eu estou ali sendo médico. Né? Falar as palavras certas, tenho que dar as orientações voltadas para aquilo, tenho que não sei o quê. Quando eu estou lá, estava lá andando de moto, no grupo de motor, eu tinha um comportamento lá de motociclista. Né? Quando eu estou aqui com vocês, a gente está aqui falando sobre espiritualidade. Quando eu estou lá cuidando do jardim, né? Meu pijaminha, blá blá blá, é outra coisa. Eu não posso ir com meu pijaminha lá para o consultório médico, né? Enfim, a gente vai ter. Então, mas a Adriana é tudo isso, ela não é só a médica, só a que cuida do jardim ou só quem está andando de moto, entende? Então, é como se cada uma dessas coisas diferentes que eu faço aqui no plano físico fosse uma encarnação, né? Então, uma encarnação eu fosse só médica, outra encarnação eu fosse só motociclista, entende? Mas a Adriana engloba tudo isso, né? Tentar fazer um paralelo. Aí, segundo o livro dos espíritos, os espíritos são criados simples e ignorantes,
E eles têm aquela trajetória. Aí, como, por quê, da onde que o espírito... Não, sério. Por que ele segue livre-arbítrio? O espírito da humanidade, o espírito humano, ele tem um livre-arbítrio, enquanto que o espírito dos animais não tem livre-arbítrio. Isso é uma arma muito perigosa, o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, tu faz o que tu quer, mas tu vai ter consequências daquilo que tu fizer. Então, por que seres partem para um caminho, outros para outro, outros para outro? É um mistério, se tu considerar. Tá? É que nem aquela história do pecado. Se você se lembra do caminho do pecado, né? Isso aí foi eu que criei, até por sinal. O caminho do pecado, para quem não se lembra, o ser peca porque ele é ignorante do que está fazendo. Não sabe o que é pecado. Ele não sabe o que é pecado. Pecado, que eu quero dizer, são coisas, situações não muito legais que a pessoa faz. Não é? Erros. Não vamos falar de pecado como a gente está falando de pecado como tem na sociedade, o pecado, o pecador. Não, não é nesse sentido. Estou dando, é simbólico o que eu estou falando, tá, pessoal? Para não entrar nessa aí. Então ele peca por ignorância. Depois ele peca sabendo que está pecando. É pior, mas é mais evoluído do que o que peca por ignorância. Mas é pior, porque ali o pecado, sabendo que está pecando, adquire karma. Sabe o que é karma, né? Olha, você é uma guriazinha que eu vou poder conversar bastante sobre as coisas. Segue o caminho, depois a gente explica pra ela. Ele adquire karma. O mau karma. Tem um bom karma e um mau karma. Tá? Depois vamos continuar. Aí ele adquire karma porque ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele está fazendo besteira, cara. Pô. Aí, que nem tu puxou as tuas orelhas ali. Tu sabe que, né? Próximo passo. Ele não peca mais, mas está com má vontade de pecar. É que nem o cara, a história do cara que fumava, deixou de fumar, mas louco para fumar, mas não fuma. Tá? Já é uma opção também. A tentação. A tentação. Essa eu acho que a maioria está nessa. Bom, assim, por aí. Falando aqui, por favor. E depois ele não peca e não tem mais vontade de pecar. Aí chegou um grau de evolução bem legal. Tá? É a ideia que o ser tem que criar. E esse caminho, às vezes a gente cumpre esse caminho em relação a erros específicos, né? Em relação a uma atitude ruim, eu cumpri o caminho inteiro, mas outros erros eu ainda faço sem nem saber. Não é tudo uma coisa só. Não. Mas mesmo assim dá para... Dá sim. Uma coisa importante que um dia eu disse para uma pessoa, e essa pessoa que erra muito, e essa pessoa, eu disse para ele, cara, tudo que tu está fazendo de errado não existe. É tu que cria tudo isso. Todos os erros, todos os pecados, eles não existem. Nós é que criamos ele em nós. Não, mas por um deixa eu terminar. Eu quero explicar o karma para ela. Não, mas por um pouquinho, não terminei. Briga. O que tu está dizendo agora? Não esqueci. Os pecados que são ilusões. Os nossos defeitos são ilusões. Nós que criamos os defeitos. Entendam tudo dentro de vocês que vocês possam imaginar. Eu ia continuar falando, eu falo sobre o karma. Mas fala o que é a palavra karma em termos da língua. Que eu vou entender. Hã? Que eu vou entender. Tu conhece, tu sabe latim, não é? Claro, falo fluentemente. Vamos explicar. O latim é uma língua. Foi uma língua. Aqui nós somos poliglotas, a gente fala latim, a gente o latim é uma língua morta, certo? Sim. Existe uma língua, sânscrito, que é uma língua morta também. Tá. Então, muitas palavras que tu conheces não são em inglês, são em sânscrito. A maioria é em inglês. A origem delas é de lá. É sânscrito. E uma delas é yoga, karma, né? Tá. Chakra. Agora ela vai falar o que é chakra. Vai ter oportunidade. Não, vai falar? Vou. Entre as leis que a gente usa, né, as leis do universo, o Francisco falou uma aqui que é do livre-arbítrio. Tu já deve ter ouvido falar. A gente
tem liberdade de decidir, né? Então nós somos os árbitros da nossa vida, né? Nós mesmos decidimos que caminho a gente vai, que escolha a gente vai fazer, tá? Mas o X da questão aí é que nós somos livres para escolher que caminho vamos seguir, que decisão vamos tomar, o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, mas essas escolhas têm consequências, né? Então, que daí tu também já deve ter ouvido falar que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Da história de que plantou feijão, não tem como colher laranja, né? Tem que, uma coisa vai gerar outra. Tá? Essa colheita vai ser só aqui ou Não. Ao longo da tua existência? Aqui é uma parte. Tem algumas coisas que a gente planta aqui e colhe em outro lugar. Várias coisas que a gente está colhendo, sabe Deus que hora que foi plantada essa área que foi. É as tâmaras, essa é a história das tâmaras, né? Olha aqui, ó, eu sempre digo uma coisa bem idiota assim. Uma pessoa está aqui dentro, mata o outro, dá-lhe um tiro, mata aqui, sai correndo, bate a cabeça, perde a memória. Tu matou aquele cara? Não, nem soube o que aconteceu. Ele deixou de ser assassino? Porque ele perdeu a memória? Não. Tá, só isso que eu queria dizer. Pois é. Tá. Então, essas consequências, elas têm graus, né? Dependendo do que tu semeou, né? Que tu vai colher, enfim, tu vai ter graus de importância, né? Coisas que são, por exemplo, que prejudiquem outras pessoas de forma mais contundente, né? Mais persistente, ou um número grande de pessoas, né? Ou às vezes coisas até prejudicam a gente mesmo, tá? Então todas essas gradações, elas vão sendo consideradas o que esse ser precisa de experiências para deixar de ter fazer essa mesma escolha, né, no seu livre-arbítrio, tomar essas mesmas atitudes, tá? Isso a gente chama de karma. Então tem o karma, que é como o Francisco falou, gera karma ruim, né? Quer dizer, se a gente fizer uma má escolha, tiver uma má conduta, que a gente possa prejudicar outras pessoas ou se prejudicar, tá? A gente vai gerar um karma ruim. Quando é se prejudicar, não deixa de ser karma a palavra, mas ela é um pouco diferente, né, o efeito, porque é mais o nosso sofrimento mesmo, né? Mas sim, a gente vai acabar passando por experiências também para tentar mudar esse comportamento, né? E tem o karma bom, que é o oposto, quando tu fez boas escolhas, né, e tu fez lá uma poupancinha, né? Tu vai tendo caminhos que vão também sendo facilitados, enfim, coisas que vão acontecendo, né, na tua evolução. Tá? Mas então o karma, ele é isso, ele é a aplicação dessa lei da ação e reação, né? A reação do universo, digamos, ao que trouxe para o universo, né? Muitas vezes isso é entendido como castigo. Como as pessoas muitas vezes, pelo mau karma, vão acabar passando por experiências ruins, elas se colocam como que elas estariam sendo castigadas, né? Mas a ideia não é de castigo, a ideia é de outra chance de aprendizado, né? Tipo, tu passou por uma experiência, tu teve uma vida X, né? E tu não aprendeu que era importante, sei lá, o respeito, a honestidade, isso, aquilo. Então, tu vai passar por uma experiência em que isso vai ser trabalhado de uma forma mais intensa na tua vida para te aprender. Não é para te sofrer, é para aprender e deixar de sofrer e não fazer outras pessoas sofrer. Essa é a lógica do karma. Que eu também sempre faço a comparação aqui com uma coisa que a gente reconhece facilmente, que é a escola, né? Pelo menos a escola de antigamente, que atualmente não existe muito isso. Mas tipo, tu vai fazer
passar pela série lá que tu tá cursando, né? E pode ser que tu não seja aprovado, que tu vai rodar, né? Naquela matéria ou no ano inteiro, e tu tem que repetir aquela série novamente. Tá? No ano seguinte tu vai fazer de novo a 7ª série, a 6ª série. Não é um castigo para o aluno. É porque ele não aprendeu na primeira vez, então agora ele tem a chance de aprender na segunda. Essa é a lógica do karma. Posso falar? Agora não roda mais ninguém, não sei como é Diz que uma tá. coisa, onde é que está o plano espiritual? Onde é que é o céu, onde é que é o inferno, onde é que é a terra? Sabe onde é que é o céu, onde é que é? Perdi o endereço. Só o céu lá em cima e o inferno lá embaixo. Querida, é o seguinte, ó. Tu viu como é bom uma pessoa assim, daí vocês vão recordando, inclusive eu. Né? Quem quer explicar para ela? O Chico. Dito isso, veio. Tu tem que entender uma coisa que se chama dimensões. Dimensão. Inclusive, a própria ciência está provando que existem dimensões diferentes na existência. Entre a minha mão direita e a minha mão esquerda, sabe quantos planos dimensionais existem? Antigamente, pela literatura, O que é dimensão? Seria bom. Eu ia explicar, mas tudo. Não, hoje a coisa está boa, né, Tia? Roberto, o que é dimensão? Entre a minha mão direita e a minha mão esquerda, tá, aqui e ali, existe um espaço entre uma mão e outra, certo? Isso é um espaço, tá? Só que entre as duas mãos tem todas as dimensões do universo aqui dentro, aqui. Todas, infinitas. São infinitas dimensões, tá? Cada uma dimensão, ela é mais sutil que a outra. Ela vibra mais que a outra. A mais perto o plano físico é a vibração mais densa que existe. Quanto mais vai se afastando do plano físico, a dimensão vai ser mais sutil e de muito maior vibração. Imagina um infinito de vibração. Não tem nem como se entender isso. Tá. Voltando Deu ao um nó plano nessa físico. coisa. Tá? Deu um nó na minha cabeça. Voltando ao plano Mas que físico. bom que deu. Tu já ouviu falar em que alguma coisa é tridimensional? Já, mas não entendo o que quer dizer. Tu não sabe o que é tridimensional? O que é altura, largura e... Ah, sim. Tá. Então, no plano físico, essas são as dimensões, né? Que a gente conhece, que a gente consegue calcular e avaliar, tá? Que é altura, profundidade, né? E largura, tá? Então, todo plano físico é assim. Tridimensional. Tudo é tridimensional. Então, o que o Francisco quer dizer com dimensões infinitas é que é como se tivesse para todos os lados essas profundidades, alturas e larguras, só que a gente usa no estudo do universo, né, pela linha da espiritualidade, né, enfim, acho que física, quântica, etc., também usa um pouco isso, que são a questão da vibração, porque quando a gente, até mesmo no estudo aí dos átomos, né, enfim, tu vai ver, o átomo ele não é paradinho, né, não é uma bolinha que está ali parada, né, ele tem Vai dar um nome aqui. Não, ele está sempre, digamos, é como se ele estivesse sempre tentando se equilibrar, ele tem uma vibraçãozinha, o elétron, enfim, tudo, tá? Então, tu teria que imaginar, né, isso extrapolado, tá, para o que a gente chama de vibração, que é a vibração nas dimensões. Então tem uma dimensão em que, vamos dizer, a energia que existe em todo o universo, poderia se pensar nos elétrons, nos átomos, enfim, como quiser, ela vai estar vibrando assim, um pouquinho. A outra vai estar vibrando assim, a outra vai estar vibrando assim, entendeu? Só que é tudo invisível, né? Então é essa mais velocidade, na verdade, para nós aqui parece uma coisa até mais grosseira, mas é algo mais sutil, né? É como
é essa diferença que a gente tem, por exemplo, quando a gente pega, sei lá, um objeto duro, né, no plano físico, e aí a gente toca no corpo humano vivo que vai ter, né, outro tipo de consistência. Tá? E eu pegar uma planta tem outro tipo de consistência. Então são essas variações, né, de como a energia desses corpos acaba se organizando, né, para eles existirem. Então antes a gente falou que na maioria dos planos espirituais a gente não tem forma. Por quê? Porque a gente não vai ter essa energia densa organizada desse jeito. Entende? Como a gente tem aqui no corpo físico, a gente tem muita energia que dá essa capacidade de fazer uma forma, né? Nos outros planos, a gente não precisa disso, o espírito não precisa disso, ele vai ter outras formas de se manifestar e aí não vai ter forma. Olha aqui, ó. O inferno existe, só que pelo ocultismo se chama de trevas, é um mundo trevoso. Muda o nome. Tá? Depois tem as regiões umbralinas, mas cada mundo desse, eles existem entre a minha mão direita e a minha mão esquerda. Só que não é um andar. eles estão no mesmo local físico, mas em dimensões diferentes. Os seres dessas dimensões não veem um outro. Só aquele ser da mesma, aquele ser trevoso, ele vê o outro ser trevoso. Agora o ser que está nos planos superiores do astral, ele não, tu entendeu? Sim. É mais ou menos como o filme Nosso Lar. Sim, exatamente. O filme Nosso Lar, eles vivem numa colônia, no mundo astral. E eles vão no umbral, ver as pessoas daquele jeito. E existe umbral, existe as trevas, que é pior que o umbral. Sim. Isso aí. Mas eles não caminham, eles mudam a vibração. Eu posso parar aqui e ir na vibração que eu quiser. Então, por isso que quando a gente vai ali dentro, toma um passe, alguma coisa assim, eles falam muito sobre a vibração, sobre cuidar da minha vibração. Exatamente. É, mais ou menos assim. É isso sim, porque quando tu tá na... Ai, não é passe? Também é a mesma não é a coisa. palavra. É a mesma coisa. Quando a gente manifesta, por exemplo, os nossos defeitos, raiva, inveja, ciúme, sei lá, né? Impaciência, irritabilidade, etc. e tal, nós provocamos uma vibração na energia, né? Aham. Tá? E Então, é uma baixa vibração porque é uma coisa pesada. E atraímos isso. E quando nós temos as nossas qualidades, a gente tem uma vibração bem levinha, bem sutil. Então, por isso que a gente tem que cuidar das nossas vibrações. Existe alguma maneira dessas dimensões se enxergarem, vamos dizer assim? Só se a pessoa for ali. Eu estou lá no mundo astral superior. Deixa eu chutar aqui. Aí eu preciso ir nas trevas. Aí eu vou ter que mudar minha vibração para chegar nas trevas. Por algum motivo. Tá? Isso só conscientemente, então, e tu tendo um nível de evolução bem... É que assim, ó, vamos dizer que os mentores nos passaram, tá? Filosofia Logosiana. Quem tem nível de consciência astral, por exemplo, ele só vai poder acessar outros níveis de consciência superiores, como um pouquinho mental, último, enfim, se for terapêutico para ele, tá? Vamos assim dizer, tá? Então eles, alguém que tenha um outro espírito que tenha este poder, seja, né, fraternidade branca, né, vai levá-lo para fazer uma visita, né? É isso que eu queria perguntar. Tá? Aí ele vai lá e vai ver, existem outros mundos, outras coisas, outras formas de vida, né? Então pode ser uma forma dele ser estimulado a sair daquele mundinho que ele conhece, tá? Isso é o que ele sozinho, ele não vai conseguir fazer isso. Porque a vibração dele encontra
Não Vai vai, parar, não vai Tá, parar. mas e se é uma pessoa recém-desencarnada? O que Não tem? importa. É porque assim, ó, o meu avô faleceu dia 5 de junho. E eu vi ele do lado da minha cama. Sim, e aí? Tá, mas eu vi ele do lado da minha cama. Tá, Ah, mas o que aí que nós tem? não estamos falando de plano de nível de consciência, nós estamos falando do plano físico. Mas isso meio que responde o que viu? ele perguntou. Se essas dimensões podem se enxergar, sim, se chama Pois é, mediunidade. eu vi, ele já tava Não, mas morto. aí tu tem vidência. É uma Eu vi mediunidade. ele ali. Ah, mas aí foi por vidência que tu viu. Isso é um poder paranormal chamado vidência. E é um poder meu, não foi ele que veio aparecer pra mim? Não, pode ele aparecer. Tem vários tipos de aparição. Aí que é. Não, é que assim, ó, daí é diferente. É um Nós poder- estamos falando só um pouquinho, deixa eu só falar. Ai, Não, não. Não precisa pedir desculpa. É só deixa eu inverter aqui para poder completar lá, senão vai ficar quebrada o raciocínio. Não precisa pedir desculpa. O contrário, tá? Quando eu tenho nível de consciência superior, eu posso ir a qualquer nível de consciência inferior ao meu, tá? O espírito. Então, quem tem é nível de consciência, não é andar, né? Não é, não são andares de uma casa. Então, quem tem o nível inferior não pode ir para o superior e quem tem o superior pode ir para o inferior. Por quê? Porque geralmente quem tem o nível de consciência superior vai ter um objetivo de ajudar quem está no inferior. Tá? Então, ele tem esse acesso. Né? De forma bem resumida e grosseira, porque daí a gente teria que ver algumas outras coisas. Tá? Tá no umbral lá, não vai ajudar ninguém. Esse exemplo que tu citou é o que acontece quando, por exemplo, a gente vai, as nossas entidades vão fazer o atendimento e nos levam junto. É, tipo, a gente está indo de carona com eles. Também, né? Até nas práticas, aqui nas técnicas que a gente tem lá o estudo inicial da apometria, né? Em alguns desses trabalhos, dessas técnicas da apometria, desses tratamentos, eles fazem isso, eles levam o espírito para outro, o espírito está em sofrimento para um outro momento, ou da sua existência, ou da sua Um tratamento apométrico. Então, isso é o mecanismo para fazer isso, entende? Então, a gente está usando forças eletromagnéticas, poderes, né? Para isso, tá? Agora, isso a gente está falando de deslocamento do espírito, tá? Estar num ou estar no outro lugar. Agora, isso que aconteceu contigo, o teu vô, ele pode ter aparecido para ti sem ter saído de onde ele está. Não entendi. Isso Ele eu ia tá numa perguntar dimensão- se esses níveis vibratórios eles também valem para o plano físico, porque em princípio aqui não é um plano válido assim, tipo, para maior ou menor, que todo mundo se manifesta, né? Que é misturado. Aqui é misturado. Pode ter visto ele por vidência, porque tu tem o poder de vidência, Ou porque foi dado o poder de ou evidência porque naquela foi hora dado de poder momentaneamente enxergá-lo. para te vê-lo, tá? Ou ele pode ter tido uma aparição ou uma materialização. Aí que tá. Tem um monte, olha aqui, ó, tem um monte de, tem 10 pessoas aqui, tá? Aí o espírito está aqui. Dessas 10 pessoas, 4 veem o espírito, outras 6 não veem. É porque essas 4 têm poder de vidência. Agora, se ele apareceu para os 10, é porque se chama aparição. Ele apareceu para os 10, não precisava ter vidência. Ele apareceu. E se ele se materializar, aí é o outro processo, materialização. Aí todo mundo. Isso é um processo raríssimo, já aconteceu na história, mas é mega raro, nunca mais se ouviu falar nisso. Nós nunca vimos. Eu quero saber de ver, pelo menos. Precisa, você quer? Ia ser experiência. Aí, é papo aqui. tu entendeu? Nunca mais dorme. E tem uma outra coisa que tu falou aqui, só para corrigir uma coisa, que ela falou, não é que ela está errada. Deslocamento é quando o eu superior, Não, eu falei em termos, mais uma simples. palavra É que vulgar para falar. eu entendi, só que eu quero explicar. Existe uma coisa que se chama desdobramento do corpo astral.
teu corpo astral sai, teu espírito sai. Agora, Não, quando foi nesse quando há sentido. deslocamento, é o superior que se desloca. É uma coisa de uma dimensão muito superior. É um nome. Não é que ela é só para. Entendeu? Então, as trevas, o astral, os planos mais incríveis do mundo estão tudo aqui. E Então, as tudo trevas. pode aparecer. Hã? E tudo, quem tem o poder da vidência, vamos dizer, poder da vidência, pode ver. É um poder paranormal. Porque, vamos É. dizer assim, tá, vou tentar traduzir. Eu tentei suicídio em abril, tá, e parei no Abril hospital. agora? Abril agora, parei no hospital. Pô, mulher, tu tá muito bem para quem fez isso há pouco tempo. E o médico disse que não sabe como eu sobrevivi, com a quantidade de remédio que eu tomei, tá? E depois disso eu tive aqui na casa umas quantas vezes, toda quinta geralmente eu venho, quarta ou quinta. E numa quinta que eu vim, eu recebi o atendimento ali dentro e eu sentei aqui, porque sempre vem meu filho junto. E eu sentei aqui e eu fechei os olhos porque o que me falaram ali dentro mexeu muito comigo. Eu fechei os olhos e parece que ligou um foco de luz em cima de mim muito forte. Muito forte. Que eu abri o olho, eu tava com o olho fechado e aquela claridade muito forte no meu olho. E eu abri o olho e comecei a olhar. E a mulher que estava sentada na mesa, atendendo ali, a secretária, ela estava me olhando bem nessa hora. E ela me chamou. E foi ali que ela me convidou para vir no grupo de estudo. E aí ela disse assim, ela falou isso, que não quer vir fazer parte do grupo de estudos. E eu disse, aconteceu uma coisa muito estranha, porque eu tenho certeza do que eu vi. Eu sei, assim como eu vi o meu vô do lado da minha cama. E assim como num dia que eu tava muito ruim, uma vibração então, muito ruim, tinha uma pessoa toda escura nos pés da minha cama. Toda, não era negra, era tudo preto. Entendi. Corpo, rosto, roupa, tudo preto nos pés da minha cama. Sim. E aquele dia da luz aqui foi muito impressionante, porque eu tava com o olho assim, tem a claridade da sala, né? Essa claridade aqui. E tinha uma luz muito forte. Meu amor, nós hoje nós somos a consequência de tudo que aconteceu conosco, do que nós fizemos, que nós passamos em muitas e muitas vidas, né? Então hoje tu está aqui. Uhum. É importante saber o porquê que tu está aqui e está acontecendo isso contigo no aspecto da depressão, blá, blá, blá. Talvez sim, talvez não. Talvez seja até pior tu saber. Por isso que nos é dado a cegueira do passado de outras vidas, porque a gente não tem que saber geralmente, não é? Tem pessoas que conseguem e é possibilitado isso aí, mas às vezes, geralmente não é legal saber. Mas já me foi falado. Mas isso que tu relatou, veja bem, a ideia da criação dos seres, né, dos espíritos, é proporcionar a manifestação divina, a manifestação de Deus, que a gente se aproxime o máximo possível, né, do que é Deus. Tá? Aí, o que é Deus? É uma outra, né, conversa bem complexa, assim. Tem coisas que são meio difíceis de definir, de explicar, né? Mas, enfim, vamos considerar que se aproximar de Deus seria se aproximar do máximo de bondade, de amor. Enfim, de amor, né? Sim. E o suicídio Manifestação seria de coisas boas, o tá? contrário de tudo. Não é isso. Não é isso, de forma alguma, tá? Seria o contrário de tudo isso. Não é. Não é. O contrário de tudo isso é a maldade. Seria, né? A maldade, a expressão máxima de maldade, enfim, de desamor, tá? Suicídio é um fenômeno, né? Uma situação bem complexa, tá? Relacionada a várias coisas. E é
tem muito a ver com o sofrimento, muito mais com o sofrimento do que com qualquer outra coisa. Mas enfim, não vamos entrar muito nesse ponto, tá? Para que esse processo de evolução que a gente chama, que seria esse se aproximar de Deus, né? Que o espírito possa se desenvolver nas suas qualidades, né? nessas suas potências do que é Deus, Francisco falou lá no início, são criados simples e ignorantes, né? Então, para a gente deixar de ser simples e deixar de ser ignorante, ao mesmo tempo percorrer o caminho do bem, tá? Da bondade, do amor, a gente precisa de uns toquezinhos, de uns estímulozinhos aqui, outros ali, porque senão a gente começa a ir ali, não, volta para cá, né? Não, sei que, né? Então a gente vai indo, galgando esse caminho, tá? Descobrindo tudo isso. E aí os estímulos são os mais diversos. Uma das coisas que eu dei o exemplo antes do karma, né? Da nossa repetência, da gente passar por diferentes experiências, enfim. O outro estímulo é a própria encarnação, né? Então, encarnar, desencarnar, esse processo, ele é um estímulo para a nossa evolução. Não é o único, mas é um deles. Tá? Quando a gente está encarnado, existem vários fenômenos que podem acontecer que nos chamam a atenção, né? Então, quando a gente olha o mar, por exemplo, tá? Tem lá uma impressão do que do mar? Do infinito, né? De que é algo, né? Tem um movimento, tem uma, né? Tu não vê o fim, etc e tal, ele te transmite, né? Alguma coisa. Quando tu vai lá, tu vê, sei lá, tu olhar o céu, né? As coisas, né? Enfim, só isso já são estímulos para ver que a gente é desse tamanho, né? Perto daquilo, etc e tal, tá? E aí, de repente, acontecem algumas coisas diferentes, né? O Francisco deu o exemplo daquele casal ali que... De filhas e sentas aqui. De filhas. Se Deus te deu os encontros perfeitos, Deus te deu as oportunidades de fazer muitas coisas, não só para ti, mas para todos aqueles que estão ao redor de ti. Te lembras da tua importância, te lembras do teu valor. Pensa naqueles que te amam e esquece aqueles que não gostam de ti, porque esses não merecem. Não merecem a nossa atenção, apenas o nosso perdão. Sempre o nosso perdão. Nesse momento, de filhos, está sendo feito um tratamento de batismo muito grande. Está puxando os coisas lá de dentro do teu ser, para que tu possas sentir como tem muitas coisas que tem que ser resolvidas, mas vai ser resolvido. Que Deus sempre te dá as oportunidades em cada momento da tua vida. Sente o amor de Deus no teu coração. Sente a força divina que tu tens, filhos, porque tu és um Deus. Não bota fora e nunca tuas vidas, nunca pensa em coisa nenhuma de mal. Tu tens a capacidade de ajudar tanta gente. Tu nasceu para fazer coisas para muita gente de bem. Que a tua vida seja uma fonte de amor, uma fonte de ajuda, uma fonte de cura. Pense em cada um que poderia estar na tua frente, que poder dar o amor, que poder dar o talento. Pense em todos aqueles que podem cruzar na tua existência e ajudar tanta e tanta gente. Faça do teu coração de uma força de Deus, faça do teu corpo, do teu espírito, da tua vida, uma fonte divina, uma fonte de tudo que é mais lindo e maravilhoso possível, uma fonte de luz. Porque é nesse momento que está sendo curado muitas feridas de vida. Muitas coisas estão sendo tiradas, muitas coisas estão sendo retorcidas,
Muitas coisas estão sendo desfeitas. O teu amor vai se manifestar. A tua luz vai ser cada vez mais forte. E que esse momento nunca mais seja esquecido. Cabe a ti o teu caminho de amor, o teu caminho de luz, o teu caminho de felicidade, o teu caminho de paz. Olha para dentro de ti. E ali está a paz. Não busca as coisas que te prejudicam. Busca sempre a harmonia, a luz e o amor. Busca sempre a compaixão e o perdão. Salve-se a todos nesse mundo, que todo mundo sinta nesse momento as forças divinas do Pai Amado. E que a força de todos os mentores nesse momento possa fazê-lo ajudado para todo mundo. Que Deus tenha a luz em cada um dos corações de vocês. Shama Shama Shawe. Que amor, né? Aquela luz que tu viu era um espírito te chamando para esse grupo, né? É um estímulo. Talvez se a pessoa tivesse só falado para ti, Já tinham falado uma vez. né? Não tinha acontecido a mesma coisa. Então, são todos estímulos para a gente fazer essa caminhada. Que bonito! A gente fica tudo meio embasbacado, né? Besta. Não tem uma mensagem. E o mais incrível de tudo é que a gente não tem nem ideia do que acontece. A gente não vê o que acontece. Eu percebi um monte de seres, tem coisas de vidas passadas dela que foram resolvidas agora. Tipo, vou explicar, bloqueios, aparelhos que foram colocados. Umas coisas que estavam bloqueando muito ela. Tá, mas claro que não vem o caso a gente falar da vida dela, porque isso é outra coisa. Não, acho que é a primeira vez que isso acontece num grupo, né? Não tinha pensado ainda. Acho que já aconteceu. Lá na outra casa, Tem outros lá na Moinho, muitas vezes no grupo de estudo, né? Eu mesmo, logo que eu vim para a fraternidade, eu recebi assim também no grupo de estudo. Posso perguntar de uma coisa que eu percebi? E ó, Você dançou? Contorno, tinha assim, uma luz amarela contornando, assim, toda uma silhueta amarela mais ou menos. Sim. Para as entidades. Será que pode ser um tipo de Ou foi? Foi um índio americano, assim, pode ser. Tem pergunta ainda sobre essas que estavam sendo ditas. Pode falar? Antes foi dito assim que a gente às vezes é levado, digamos assim, os espíritos são levados, né, para outras dimensões. Essas oportunidades, talvez, vou tentar descrever uma das situações, tá? Tipo, que nem aqui nós no grupo de estudos. Às vezes a gente recebe uma compreensão, parece maior do que até a gente tem no dia a dia. Isso pode ser uma situação com que é um estímulo e que a gente é levado a uma dimensão maior, de maior compreensão, talvez maior amor. Pode ser. Pode ser outras coisas também. Né? Tu pode ser desdobrado aqui para ir para um plano teu mesmo. Que todos nós temos o nosso plano. O que é o nosso plano? É onde tu alcançou o teu nível de consciência.
nosso endereço espiritual. Que ele pode, conforme tu vai melhorando, tu vai indo para outro endereço superior, né? Ou te mantendo naquele. Tá, né? é que tem uma, eu já vou te passar, é que tem uma outra questão, tá? No mesmo plano, ele pode ir ampliando a tua consciência, entendeu? Então, por exemplo, tu tá aqui, tu tá aprendendo alguma coisa, tu, né, deu aquela, né? Ok? Não necessariamente tu foi levado para um outro plano. Okay? Esse ser levado para o outro plano que eu falei, ele é realmente levado, tá? Para uma outra dimensão. É o espírito que não tem acesso àquilo pelo seu nível de consciência e ele vai ser conduzido dimensionalmente, né? Como se ele fosse, sei lá, colocado numa bolha e aí leva a bolha lá, né? Porque ele não consegue respirar naquela outra atmosfera lá, então ele precisa de alguma coisa que ele possa estar lá naquele outro, entende? Para ele poder ver outros funcionamentos, para ele ter outros, ou enfim, acaba sendo muito mil intenso situações, também. tá? É muito complexo. é porque não faz Podem parte da natureza dele. mas ele não vai permanecer lá. Porque não é nada ali. Quando tu expande a tua consciência, quando tu, vamos dizer que tu tem lá uma compreensão X, assim, putz, era isso, né? Que dá aquele insight, assim, e que tu, né? Tu pode mudar de endereço. Entendeu? Porque tu acabou com defeitos, tu alcançou um nível de consciência X e aí tu vai acompanhar, o teu endereço vai ser esse outro nível de consciência. Tá? Então são coisas diferentes. Agora, Aí tu vai estar lá, por tua conta. Isso é Tu que não ela vai ser falou. levado lá. Sim. Isso é que ela falou existem 3 tipos de mundo. Eu não vou falar agora porque é muito complexo, tá? Assim, A Karina depois tá fazendo. até desculpa, tá. Qual que a gente vai falar? Não, é sobre essa menina que eu percebi algumas coisas. Sim. Não sei se é relevante. Sim, pode falar. Eu vi uma luz muito forte aqui, como se houvesse uma boca grande e aqui eles estavam tirando um ferro aqui de dentro. E também percebi um ser que estava alocado atrás dela, ela olhando para cá e ele para lá, como se ela nunca tivesse, como se ele sempre estivesse escondido dela. Também é como se tinha algumas alças, algumas Sim. coisas ali que foram retiradas. Isso aí, Tá tudo certo. tipo assim, 300, 400, 500 anos atrás, 600 anos atrás, 700 anos atrás, umas coisas aí, na época medieval, umas coisas meio complexas. Tá. Não foi isso, não entendeu? Eu entendi o que você falou, eu só não consegui assimilar assim para a pergunta que tinha feito. Assim. É que parece que tudo que tu falou continuou fazendo sentido, isso que eu sinto aqui, sabe? Pra mim. Eu entendi que, digamos assim, é elevado, né, completamente, mas, tipo, vou dar um exemplo. As coisas que eu sinto aqui dentro, as compreensões, o tamanho do amor que se manifesta também nas situações que eu estou sobre influência, né, do plano espiritual dos mentores e principalmente nos trabalhos e nos estudos. Não tem nada a ver com isso que ela falou. Não? Não. O que tu tem é. Tu é desdobrado. Tu é desdobrado e tu percebe o lugar que tu está. É teu nível de consciência. É como se tu deixa de ter o nível daqui. Não? Então explica o que é. Presença. Ele percebe justamente isso, o amor, a sabedoria, não nossa. Dele mesmo. Das entidades. Das entidades, Ou enfim. dele mesmo também. Também, pelo superior, enfim. Mas, veja bem, mesmo que isso, o que eu quis dizer é o seguinte, que mesmo que isso, que esse momento implique, né, em tu
seja suficiente ou resulte numa mudança do teu nível de consciência, tá? Que a partir disso tu consiga mudar o teu nível de consciência, tu estar noutra dimensão, daí por este novo nível de consciência, vai ser uma conquista tua, do espírito, João, entendeu? O espírito que te habita. Sim. Né? Habitar, quer dizer, Tá. né? Agora, isso que a gente falou foi assim, ó, imagina um ser das trevas, tá? Eles que tem o nível de consciência das trevas, ele só enxerga aquele caos ali, pessoas do mesmo tipo, né? Que tem o mesmo tipo de conduta, que vai situação lá, tá? O inferno, né? Tá? Aí tu vai lá, tu conversa com ele, não, mas tem um lugar que é diferente, não, mas aqui tá bom. Eu conheço todo mundo, né? Eu sei como é que é. Eu sou chefe de Eu sou o cara que manda aqui, o pessoal faz o que eu quero, entende? Tu vai lá falar com ele, não adianta nada, né? Não vai fazer sentido. Isso não precisa. Aí tu pega. Hã? Não precisa. Não, pois é. Mas daí tu pega essa criatura e leva ele lá pro, sei lá, não precisa nem ser muito importante, né? Vai lá pro superior. Enfim. Não tem como. Entende? Tipo, a pessoa tá vendo o mar pela primeira vez, né? Isso era feito nas estimulações, né? Isso, A né? estimulação do plano Então, aí ele vai dizer, ah, era isso que estavam falando, mas eu tenho direito de estar aqui, tem, precisa fazer isso. Mas não né? é qualquer ser que consegue. Entendeu? Aí isso é levar o espírito por outro, porque ele não consegue ir lá sozinho. Precisa mas tem ter que outros um tipo de- mecanismos. mas não é, nem todos podem fazer isso. Por isso é mais ou menos assim que eu me sinto quando eu vejo no Micael. Tem coisas que eu atinjo aqui que eu não atinjo lá fora. Porque aqui tu está numa egrégora, num campo vibratório criado, formado pelas entidades. E percebe isso via paranormalidade, né? Também. E E tem várias explicações. porque a vibração naquele Deixa ela mundo falar, vai deixa ser a Teresa falar. vai. Tá. E não seria menos custoso energeticamente mostrar uma imagem e não levar até lá? Na realidade, ninguém leva a lugar nenhum. Ele só muda a vibração. Ele não sai do lugar. Sim, claro, não, isso eu entendi, Chiquinho. Tá? Mas não adianta, porque a imagem não te vai te dar uma sensação. Pois é, isso que eu ia dizer. É a mesma coisa que tu olhar uma foto do mar E tu tá lá no mar. Exatamente. São sensações Sensações diferentes. visuais, viu? Tá, aqui ó, só pra te dizer, colônia nosso lar. A colônia nosso lar, ela tá no mundo astral. Ah, eu existe- quero olhar o 2, não vai dizer que Já. não. Não, pois é, tá lá, eu quero olhar. Só que tu não acredita muito naquilo, tá? É horrível. Eu não vi o 2 ainda. Não, depois vai ver, depois a gente conversa isso. Tá, eu vou olhar o 2. O mundo astral é o mundo da forma espiritual. Os seres são humanoides. É a forma humana. E são divididos em 7 subníveis. 7 subníveis. O subnível mais baixo são as trevas. Depois tem 3 umbralinos. Ele vai ser intoxicado. Entendeu? Tudo dimensão diferente, ó. Tudo dimensões diferentes. Tá? Trevas, 3 umbralinos. E depois vem a colônia Nosso Lar, que é uma colônia de socorro. E vem mais planos superiores ainda. Ainda não cheguei no 7º. A colônia Nosso Lar não é o superior do astral ainda. Não é pra olhar. Não, eu tô tentando pra ele dar um parar um pouquinho. Mas tá, pode ir. Eu gostei, mas o 2 eu não. O 2 já tem na Netflix. Tem coisa. Eu olhei, eu gostei na época. Mas é legal. Dá pra não primeiro, mas Hoje gostei. eu vi, então, deixando ali. Hoje. Não, mas nem era Netflix. Rede Nacional. Acreditou? Sabe que essa coisa dos planos, de só mudar a vibração, me deu mais sentido para algo que o Enio sempre fala, que eles pensam e mudam de lugar. Né? Que para ir para um lugar não Para precisa seres ir, mais claro. evoluídos. Que é aquele,
pensei, já fui. Porque é realmente isso. Um dia a gente chega lá, né? Não. Mas eu só comecei a entender. Existem dois tipos de movimento. O movimento de vibração e o movimento de espaço. Pode até alagar o aeroporto que a gente vai. Aqui, ó. Movimento de espaço. Me movimentei. O espírito também. Movimento aqui. Movimento de vibração, ele vai de uma dimensão para outra sem ser um lugar. Lugar. Eu posso ir para. Sim. E como eu estava explicando, cada um tem um nível de consciência que adquiriu com a sua evolução. Tem seres que têm uma evolução tal que são só do astral, das trevas, do umbral, astral superior, do mental inferior, do mental superior, aí vai. Do búdico, do nirvana. Tem seres que têm esse nível, pode estar encarnado aqui. Mas a casa, o lar dele é o nirvana, é o búdico, é o criar um som aqui no nível de consciência. E aí ele pode, dependendo do seu nível de consciência, ter possibilidade ou não de entrar numa fragilidade. Aí já é outra história. Depende do seu. Bom. O espírito que ele não tem forma, ele ocupa um espaço no universo? Como assim espaço no universo? Ele não tem forma, né? Mas essa tua pergunta, eu posso dizer com certeza uma coisa. Tu não vai botar em lugar nenhum a resposta. Resposta, mistérios da fé. Existe um cara, sabe o cara aquele, o do astral, aquele, faz viagem astral famoso. Deixa eu procurar aqui. Como eu me esqueci o nome dele? Eu vi ele ontem mesmo. Wagner Borges. O Wagner Borges, olha, presta atenção. Existe o mundo da forma, da semiforma e da não forma. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele vai para a não forma. Mas ele pode ter. Entende? Quer dizer, entende o que eu estou te explicando? Forma, astral, mundo astral. Depois tem o da semiforma, que ele não tem mais. Ele só flutua, tem a parte de cima, mas ele flutua. E da não forma, que ele é uma luz. Tá? O Wagner Borges, ele é um cara que aparece no YouTube, ele é especialista em viagens astrais, é um mestre professor de viagem astral que tem no Brasil. Tá? E ele disse que uma vez ele estava deitado, foi tirado do corpo dele, quando ele acordou ele estava no espaço, tinha um chinês do lado dele, um ser de luz, mas com a forma de chinês, tá? Do mestre chinês. Tá? E daqui a pouco ele olhou e viu 8, 9 seres vivos sem forma, 8, 9 luzes vindo sem forma, vindo assim. Eles pararam, aqueles seres assim, sem forma, né? E ele percebeu que eram seres de uma evolução muito grande, e um deles veio, se aproximou na frente dele, se transformou num mestre chinês também, e transmitiu para ele um conhecimento mental, assim, um baita de conhecimento. E ele não entendeu, ele viu aquele conhecimento, uma loucura, uma coisa muito doida, um monte de conhecimento, mas ele não conseguia decorar, captar, não conseguia. Daí o ser parava, tu entendeu? Não conseguia entender, ele tentou 3 vezes. Aí o espírito, esse de luz, chegou para o mestre e disse: ele não está pronto ainda, bota ele de novo lá para baixo. Daqui a um tempo traz ele de novo, porque ele não está em condições. Devolve esse, você sabe mais. Que esse aí não dá. Mas isso foi importante para mostrar que ele não sabe tudo. Humildade, uma mestre de. Imagina a vontade de chorar na volta. É o que ele chorou. Eu não tenho vontade de chorar. Ele disse: meu Deus, eu tinha todo aquele conhecimento e ele não conseguia entender, mas como eu sou burro, não sei o que. Esqueceu o caderno, Isso, não dá para levar um caderninho na próxima vez. E outra coisa, uma coisa que a gente vê na teosofia, no budismo, em tudo que é lugar, que todos nós temos um som, que cada um tem o seu som. Quando eu falo som, é uma coisa muito estranha. É um código que nós temos. Uma nota musical? Seria uma mistura de nota musical com luz e vibração. Cada um tem um diferente. Cada um tem uma que faz com que tu possa fazer uma viagem astral, se desdobrar, que tu tenha a capacidade de ampliar tua mente, um monte de coisa. E o cara chegou lá no mundo astral, não sei lá em que lugar ele estava, perdão, não sei se era astral. Mas então me transmite que eu quero isso. Eu vou te transmitir, mas quando tu chegar na Terra, voltar para o teu corpo, vai esquecer tudo de novo. E ele realmente, ele não me lembra.
mas que vocês saibam que existe isso. Mas isso pode estar dentro dele de alguma maneira, em outro momento, Todos ele vai nós. estar essas informações Sim, passadas são sim. Nós temos muito mais informação do que nós podemos imaginar. Nós temos uma coisa que se chama o átomo permanente. É um centro, como se fosse o centro, como é que é seu computador aí, a memória? É, o HD, ó, ali. Esse átomo permanente, se não me engano, eu posso estar falando besteira. Parece que ele está no búdico. Eu não tenho certeza. Mas vai além disso, né? Porque Ou então superior, não me lembro. nós temos uma, como que eu vou dizer, o conhecimento que o espírito adquire, que é um conhecimento relevante, ele fica armazenado, né? Como se fosse um cérebro, né? Só que não é o físico, é o cérebro no outro nível, aquilo é do espírito. Assim como essa coisa dos mistérios da fé, né? Que quantas coisas a gente entende, mas não sabe explicar. Tem coisas que a gente sabe, mas não tem palavras para dizer, para definir, né? Porque tem coisas que realmente aqui a gente não. A linguagem também não dá conta, né? Mas, então, muitas coisas que que a gente, enquanto espírito, nossa parte do eu superior do nosso espírito, quer dizer para nós, no nosso eu interior que está aqui, né? Vivendo no editor, e a gente não consegue traduzir, não consegue, né? Mas é isso, nós estamos no nosso conhecimento. Como é uma coisa que talvez tenha sentido. Esse dia eu estava no domingo, eu assisti uma palestra e eu senti assim algo que era um cara talvez que já tenha lido sobre o Valdo Vieira. Sim. Ele tem algumas palestras, assim, ele falando, né? E eu senti como se eu estivesse recebendo uma luz e coisa assim, só que um conhecimento muito maior, mas eu estava olhando a palestra e ele estava falando algumas coisas. Muitas coisas eu nem estava. Isso, e muitas coisas eu nem estava. O que tu acha do Valdo Vieira? Oi? O que tu acha do Valdo Vieira? Eu vi poucas coisas, mas eu vi uma palestra que ele falava sobre as ações, me pareceu dentro dessa perspectiva onde ele estava falando, né? Ele falava sobre Umbanda, sobre várias religiões e as técnicas de como, digamos assim, parecia de psicanálise, coisa assim, de as pessoas alterarem sua forma de pensar, técnicas de auxílio, assim. Mas não vai muito atrás. Tem muita prepotência, orgulho, se acha. Não, até isso, se transmitir a verdade. Você não vai dar. Ele foi muito amigo ele teve muita ligação com o Chico Xavier. Mas ele se acha. Ele se acha. E essa luz que eu senti, talvez tinha uma outra intenção? Aquilo estimulou a ti alguma coisa. Tu olhou aquilo, foi estimulado e deu uma reação. Foi um estímulo para ti entrar numa outra faixa vibratória. Não foi só isso. Assim como tu vai entrar numa igreja, te estimula a rezar, tu vai entrar no centro de Umbanda, te estimula. Tá, pessoal, nós temos que parar por aí, porque amanhã tem que acordar cedo e a chuva. A chuva não para. Tá, um beijo para todo mundo. Tá.